O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração os seus irmãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Quem deseja confessar, o Padre Eugênio está atendendo nesse momento. Hoje o Evangelho traz algo sobre o perdão. O que acontece conosco? Nos instintos, nossos instintos, quando nós temos uma ofensa por parte de alguém, nós não perdoamos. Nós não perdoamos, a dificuldade que nós temos de perdoar. E Pedro, falando com Jesus, pergunta: quantas vezes devo perdoar? Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes significa devo perdoar infinitamente. Por que eu devo perdoar infinitamente? Por causa da enormidade do amor de Deus. Devemos perdoar de forma infinita, porque o amor de Deus é infinito, que nos cobre. Então, Pedro achou até 7 vezes, então estava achando que estava falando de forma que ultrapassava o pensamento. Agora aqui não entra uma forma matemática, não entra os números matemáticos, porque Deus não se baseia na matemática para nos amar, para nos perdoar.
Então, a antiga lei, então pensava-se na vingança, e muitos vingavam, olho por olho, dente por dente. Então, tinha pessoas que se gabavam também por ter vingado a vingança. Na antiga lei, era a vingança que contava. Alguém que recebeu uma ferida, mas matou a pessoa, matou o adversário, por ter recebido uma ferida, uma pequena ferida. Aí Pedro coloca essa pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar? Então devemos assimilar dentro de nós o amor de Deus. Então ultrapassa a razão e a matemática. Qual é a nossa forma de amar? Olhando para Jesus. A nossa forma de amar. Então não existe receitas e mais receitas que se multiplicam. A nossa forma de amar é olhando para Jesus, assimilar o amor de Deus, manifestado em Jesus. Então, Jesus diz para Pedro: não te digo até 7 vezes, até 70 vezes 7. Porém, infinitamente devemos nos sentirmos concretamente amados por Deus de forma infinita. O perdão de Deus para conosco é infinito, não tem limites. E aí diz que o empregado devia uma enorme fortuna, ele não tinha como pagar. E nós não temos como pagar a Deus o que Ele fez conosco. São Paulo vai dizer: quando éramos pecadores, injustos, Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Talvez por uma pessoa boa, uma pessoa justa, aos olhos do mundo, alguém vai dizer: por ele eu vou morrer. Mas devemos não olhar para o mundo como a justiça humana age, mas olhar para Jesus. Olhar para Jesus significa ir além da matemática, ir além da razão. Então, o mesmo Jesus conta uma outra parábola em Lucas, do filho pródigo. O pai que encontra o seu filho que se tinha debandado, tinha ido pego a sua herança e partido. Então, quando ele chega, tem um encontro com o pai, ele quer falar, começa a falar. O pai não quer escutar, porque Jesus tem algo importantíssimo para nos falar, da misericórdia e do amor de Deus para conosco. Sempre que Ele tem algo importantíssimo para nos falar, Ele conta-nos uma parábola. É a parábola de hoje, do perdão. Então, segundo a justiça humana, então vai dizer: olha, não vai ficar assim. Eu devo me vingar, eu devo fazer alguma coisa, porque aquela pessoa me ofendeu. Agora, escutamos o que diz a primeira leitura. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim quando orares, teus pecados serão perdoados. Não está dizendo que eu devo ter razão, eu devo retribuir o mal sofrido. Então, porque eu tenho razão. Não, devo olhar para Jesus. A partir da pessoa de Cristo Jesus é que
temos a capacidade, a força de perdoar a partir de Cristo, não segundo a justiça humana, ao pensamento enxovalhado, rasteiro, caduco do humano. Então é o Espírito Santo que deve me elevar e não ficar no plano rasteiro. Mas se nós perdoamos pela graça de Cristo Jesus, pela graça de Cristo, a graça santificante. Então a segunda leitura vai dizer por que Cristo veio a este mundo. Qual é o sentido da nossa vida aqui neste mundo, onde nós vivemos? Então ele vai dizer, se estamos vivos, é para Cristo que devemos viver. Se estamos mortos, é para Ele também que estamos mortos, ou por Ele. Então ele vai dizer, Cristo morreu e ressuscitou, exatamente para isso, para ser o juiz dos vivos e dos mortos, dos vivos e dos mortos, porque Ele é o Senhor, o Kyrios, Ele é o Senhor, e não um político qualquer. Não é um político. Jesus não é um político. Jesus não é um líder que fundou uma religião e falou assim, vamos ver se dá certo. Não. Ele traz a boa nova que me salva e me liberta. A boa nova, a boa notícia, o Evangelho, que é a mensagem gozosa para mim, para a minha vida, para edificar a minha vida. Então peçamos a Maria Santíssima para que ela nos dê o seu auxílio valiosíssimo, a sua intercessão valiosíssima, para que possamos crescermos, progredir na fé, progredir no amor ao seu Filho. Amém.